Bom dia, meus amados. Mais um dia para agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de despertar, termos um tempo para refletir, mas dando o valor devido sempre a este tempo que nós devemos separar sempre para o Senhor. Invista tempos no Senhor, invista tempos no conhecimento da verdade. Isto te fará bem, te ajudará cada vez mais a compreender melhor as coisas de Deus e a sua vida se tornará mais leve, porque com conhecimento, com discernimento das coisas de Deus, se compreendendo realmente o propósito de Deus, você desenvolve uma vida de forma correta, né? Porque o Espírito ele vai te discernir sempre para você poder caminhar, se encaminhar à salvação de maneira correta. E o caminho sempre será a verdade do Senhor. É por este caminho, é por esta verdade que o Espírito nos leva realmente, né? Num processo em que vamos adquirindo tudo o que é necessário para alcançar, né, a coroa da vida. Observando a palavra, irmãos, eu estou nesta manhã a importância da igreja, a igreja de Cristo, a igreja espiritual, fundamentada realmente no seu evangelho, na sua verdade e na capacidade que o Espírito lhe dá a cada membro. Eu queria falar sobre esta igreja porque a palavra de Deus no livro de Efésios, né? Efésios capítulo 3, no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nós devemos entender, irmãos, a importância daquilo que o Senhor tem feito, né? O apóstolo Paulo foi chamado para fazer algo que não tinha acontecido antes. E ele diz assim no capítulo 3, no versículo 8, ele diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, esta verdade é somente para aqueles que creem. São riquezas incompreensíveis. Não há como compreender elas de forma natural. É por isso que o Evangelho é portador justamente de um poder que se fundamenta na ação do Espírito sobre a vida de cada pessoa. Quando você começa a observar esta verdade, o Espírito começa simplesmente a agir sobre a tua vida, te dando o entendimento que você necessita para que a tua vida ela possa ser vivida de maneira correta. Mas eu queria falar nesta manhã, irmãos, da importância que a igreja tem no sentido de poder entender aquilo que me foi dado, esta responsabilidade de ser portador de uma verdade exclusiva deste Evangelho que nos permite conhecer a Cristo e todo o seu projeto de salvação para o mundo. E em função desta verdade, irmãos, nós também precisamos entender por que cada irmão é tão importante. Quando Cristo nos fala a respeito do corpo, quando Paulo nos fala a respeito do corpo de Cristo, ele está nos falando de uma igreja que está subdividida em membros, onde todos os membros são separados pelo Senhor, receberam o Espírito e fazem parte desta igreja. E ela tem a responsabilidade de anunciar as boas novas do Senhor, porque esta verdade somente foi dada a ela, através do Espírito.
E é isso que Paulo está falando. Toda esta riqueza de Deus, incompreensível, tudo é dado mediante o Evangelho. Você vai ver que o apóstolo Paulo usa muito esta palavra, o Evangelho, porque o Evangelho deve ser o fundamento de todo cristão. Esta verdade que Cristo nos revela deve ser, e não deve ser circunstancial, não deve ser momentânea. Nós devemos conhecer esta verdade de uma forma tão profunda, tão intensa, porque a nossa vida deve ser vivida desta forma. Então, no nosso dia a dia, nós naturalmente deveríamos estar aplicando o conhecimento desta verdade. Em palavras, em atitudes, em decisões que tomamos, em tudo o que nós façamos. No dia a dia, nós deveríamos estar sempre considerando aquilo que o Senhor nos ensina, nos dá. Lembre-se do que diz a palavra de Deus. Pela tua boca sai aquilo do qual o teu coração está cheio. Se você estiver sempre observando a palavra, se você estiver sempre se enchendo desta verdade, haverá um momento, irmãos, que você não conseguirá falar uma outra palavra, a não ser o Evangelho de Cristo. Não conseguirá se limitar a outra coisa. Tudo que você fizer, irmãos, estará ligado sempre àquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso somos nós que devemos nos encher disto. Mas entender, irmãos, que essa responsabilidade está sobre nós e seremos cobrados disso. Por isso é importante que tenhamos consciência. Se eu sou cristão, se eu recebi o Espírito de Deus, e eu sei o que eu devo fazer, então devo fazer. Por quê? Porque aquilo que me foi dado é justamente para ajudar as pessoas, para levar as pessoas que hoje estão escravas do pecado, que não conhecem a Cristo, dar a elas a oportunidade de conhecer a Cristo através da verdade. Precisamos entender que essa é uma responsabilidade que está sobre nós. Mas também é importante entender, irmãos, que esta sabedoria está espalhada sobre cada membro desta igreja. Então, nenhum membro desta igreja, irmãos, nenhum membro deste corpo tem toda a sabedoria. Tem apenas uma porção. Então, não se iluda quando tinha pessoas que pensam que sabem tudo. Mentira. Eu sei tudo aquilo que o Espírito me deu. Aquilo que Ele me revelou. Mas o que o Espírito revelou ao meu irmão, eu não sei. O que o Espírito revelou a outro irmão, também não sei. Eu preciso ouvir dele. Preciso ouvir daquele outro, daquele outro, daquele outro. Porque o que o Espírito me deu a mim, Ele me deu de maneira perfeita. Eu vou entender perfeitamente aquilo que Ele me deu e eu vou viver de acordo a isso. Eu vou ensinar da maneira que o Senhor se revelou em mim. Mas essa certeza tem que estar em cada membro desta igreja. É por isso que somos tão necessários. É por isso que somos dependentes uns dos outros. Porque esta sabedoria está espalhada sobre toda a igreja, não está apenas num membro, não está apenas numa pessoa. É por isso que todos somos importantes. Importantes para o Senhor, importantes para o propósito de Deus. E esse valor somos nós que temos que dar. Por isso que não há vanglória em nós, não temos que nos vangloriar por isso. Não temos que nos exaltar por isso. Porque eu tenho o dom de curas e milagres. Mas você não tem outro dom. E você necessita. A igreja necessita. Mas você não tem outro ministério. Você tem aquilo que o Senhor te deu. A igreja de Cristo deve viver de maneira consciente, sabendo exatamente isso. Então, não fique pensando, irmão, que o Senhor te deu tudo. Ele apenas te deu a porção, só que a porção que Ele te dá é perfeita. É para que você possa simplesmente receber ela e viver em função dela. O apóstolo não recebeu a porção da cura e ele não vivia em função da cura. Paulo vivia em função do Evangelho. Pregar o Evangelho aos gentios e ele não tinha limites para isso. Tudo que pudesse fazer para cumprir a vontade de Deus, ele fazia. Por quê? Porque a capacidade que lhe foi dada é para isso. Mas havia certas limitações do apóstolo Paulo que não tornava ele perfeito. Por quê?
porque ele recebeu apenas uma parte. Em abundância, sim, né? Mas havia áreas nas quais ele era fraco, né? Necessitou de Barnabé, necessitou de Marcos, né? Timóteo, e as pessoas que ele foi usando, que foram, né, convivendo com ele e desenvolvendo todo este ministério, mas sempre em comunhão um com o outro, reconhecendo a importância de cada um. Tudo não está na gente, irmãos. Tudo não está na gente. Temos uma porção daquilo que o Senhor nos dá, mas não tudo está na gente. Vejamos no livro de 1 João, gente. Olha que interessante. 1 João, né? Na carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 27, ele diz assim: E a unção que vos recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que recebemos do Espírito, irmãos, a unção capacitadora para desenvolver o ministério, sabe? A responsabilidade que nos foi delegada é específica para cada membro. Por isso que o que o Espírito me deu é perfeito. Eu não necessito que ninguém vai me ensinar o que o Espírito me dá, porque o que o Espírito me dá é sobrenatural. Ninguém. Eu posso ir no instituto, teologia, faculdade, o que eu quiser. Ninguém poderá me dar o que o Espírito me dá. Por isso que ele diz, e não precisas de que alguém te ensine. Porque o que o Espírito nos dá é completo, é perfeito. Porém, para cada membro. Entendamos isto, irmãos, é importante. Porque muitas vezes estamos pensando de forma errada. Por isso é bom observar a palavra. A palavra sempre vai te ensinar, vai te ajudar a entender. Irmãos, o que está escrito é o que vale. O que está escrito é o que vale. Tudo é mais. O que uma pessoa fale, o que o outro fale, o que um pensa, o outro pensa. Se não estiver dentro da verdade, irmãos, se não estiver escrito no seu evangelho, não serve para nós. Apegue-se sempre a esta verdade. Apegue-se sempre a esta verdade. É ela que vai te ajudar sempre a entender as coisas de Deus e a você poder receber a capacidade necessária para você chegar nessa oração. Tenha um bom dia, meus amados. Deus abençoe.